Olá a todos, eu sou Riva Malheiros e esse vídeo tem como objetivo revisitar o que foi discutido no livro de 2008 sobre o uso de linhas de tendências e suportes e resistências. Um dos princípios, um dos pilares da análise técnica diz: a história se repete, o que significa que movimentos vistos no passado, quando reaparecem no presente, nos dão uma boa visão do futuro. Veremos se isso realmente acontece, pensando tanto no trader avançado quanto no trader iniciante. Vamos revisar o conceito de fundos e topos para em seguida, no restante do vídeo, aplicar a estratégia ao longo do ano de 2013 sobre Vale PNA. Então vamos lá. Um dos conceitos mais importantes da análise técnica é a caracterização de topos e fundos. A partir da identificação de topos e fundos, é possível traçar linhas de tendência, suportes e resistências e identificar divergências de alta e de baixa. Um topo é identificado a partir de 3 barras, ou 3 candles, onde a máxima da barra do meio, da barra central, é maior ou igual às máximas da barra anterior e da barra posterior. Isso significa que a máxima da barra do meio é a máxima das máximas. Ninguém pode ser mais alta do que ela. Temos aqui um exemplo. Observem que temos 3 barras e a máxima da barra central é superior à máxima anterior e à máxima posterior, configurando assim um topo. O raciocínio para a formação, para a identificação de um fundo, é bem semelhante. Novamente, faremos a comparação de 3 barras, mas agora sobre as mínimas dessas 3 barras. E dizemos que o preço formou um fundo quando a mínima da barra do meio é inferior ou igual às mínimas da barra anterior e da barra posterior. Ou seja, a formação de 3 barras, onde a mínima da barra do meio é a mínima das mínimas, quando comparado com a barra anterior e com a mínima da barra posterior, temos aí o chamado fundo, como no exemplo. E em queda, preço ia formando mínimas cada vez mais baixas, mas não fundos, até que finalmente faz essa inflexão. Muito bem, então revimos o conceito de fundos e topos. Porém, no dia a dia, podemos exigir mais, podemos ser mais rigorosos ou até conservadores, dizendo o seguinte, que não bastará a barra central, a barra do meio, ter a máxima maior do que a barra anterior e uma máxima também superior à máxima seguinte. Poderíamos exigir mais e dizer o seguinte: só vou considerar agora, para critérios práticos, um topo quando a máxima da barra central for a maior máxima, olhando o que? Mais barras do passado e mais barras para frente. Isso tem uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é que seremos mais rigorosos para encontrar os topos e fundos, e isso poderá ajudar a evitar algumas acumulações. A desvantagem é que você aumenta o atraso no primeiro momento, porque só saberemos, por exemplo, aqui no dia 6/11 de 2012, o nível de 35,28 foi topo, 2 barras depois da formação, e não apenas uma barra como é o convencional. Ok? Então significa que se o mercado logo conseguisse se recuperar, você poderia não ter considerado esse nível como um topo. Vamos exigir que, para formar um topo, as máximas das 2 barras anteriores e as máximas das 2 barras seguintes não poderão ser maior do que a máxima
que forma o topo. Pegar um exemplo aqui, dia 30 de outubro. Observem por que o computador não ticou como um topo. Todos os topos válidos com essa regra estão com esse círculo vermelho. Vejam que 30 de outubro não tem um círculo vermelho. Vejamos por quê. 34,57. Ser topo, o que precisa acontecer? Se nós olharmos as barras anteriores, as duas anteriores, as máximas precisam ser inferiores a 34,57. Ok, 34,26, 34,10. Porém, para ser topo, agora pela nossa nova classificação de topo, estamos sendo mais conservadores. Para ser topo, as duas barras seguintes também precisarão ser o quê? As máximas precisarão ser inferiores a 34,57. No primeiro dia, ok, o que pelo conceito tradicional, o que nós aprendemos, já seria um topo. Mas como agora estamos exigindo que para acreditar realmente nesse topo são duas barras para frente, na barra seguinte o preço superou o nível de 34,57 e por isso o computador não circulou de vermelho. Para pensarmos agora em fundos. Será fundo se as mínimas das duas barras anteriores e as mínimas das duas barras posteriores forem o quê? Superiores à mínima do fundo. O fundo sempre tem que ser a mínima das mínimas. Por isso que no dia 13 de 11 de 2012, o computador não circulou de verde esse fundo. Por quê? Realmente as duas anteriores, as mínimas das duas barras anteriores, eram maiores do que 33,45. Porém, a mínima das duas barras posteriores conseguiram perfurar o quê? Os 33,45. Com esse conceito, vamos aplicar a estratégia aprendida no livro Estratégia Acionária para vencer na Bolsa de Valores, a estratégia de 2008, que a partir de fundos e topos traçava suas linhas de tendências. Vejam agora, já sei aqui definindo muito bem os fundos, posso traçar a linha de tendência e sempre com aquela visão, enquanto o preço trabalhar acima da linha de tendência de alta, a tendência permanece sendo altista. Veja, preço forma agora um novo fundo, todos esses níveis não foram mais considerados fundos, tem um novo fundo, posso traçar uma segunda linha de tendência de alta e poderia também pensar nesse mesmo fundo já como um nível de suporte. E a visão é, enquanto o preço não perde 37,56, a tendência permanece sendo de alta. É o suporte filtrando as acumulações. Somente a perda dos 37,56 indicaria que realmente a tendência de alta havia acabado. Então vamos seguir. Observem, nada de stop. Mercado forma agora um gap de alta, continua subindo e aquele nível de topo se transformou no quê? O que era uma resistência, o topo, lembre-se, os topos nos ajudam a visualizar as resistências, os fundos nos auxiliam a encontrar os suportes. A perda daquele topo em 38,97 abria caminho para o fechamento do gap, e começava a dar o que? Indícios do cansaço da tendência. Só expandir a linha de tendência aqui. Observem, linha de tendência em conjunto com a resistência agora, que se transformou em suporte após o gap e começava a dar indícios de final daquele belo movimento de alta iniciado em novembro de 2012. A visão era a perda dos 38,97, um percentual para baixo, indicaria o fim do movimento. A partir daí, acabou a tendência de alta. Nova tendência de baixa? Sim, nova tendência de baixa. A retomada da alta agora, somente com o rompimento do último topo. Antes disso, não temos alta. Ainda não conseguia traçar uma linha de tendência de baixa porque só possuímos um topo. A partir do momento que forma um segundo topo, vejam, duas barras para frente
inferiores às máximas da barra do meio. Então agora eu tenho realmente um topo. Posso traçar a linha de tendência de baixa a partir desses topos, esse com esse, tá aqui. Expandir para a direita. E enquanto o preço, esse nível de suporte já não é mais útil, temos agora uma resistência nesse topo que nos ajudou a traçar a linha. E enquanto o preço não vencesse 38,51, tendência de baixa no gráfico diário de Vale. Nada mudou, tendência continua sendo de baixa. Acumulações, a tendência é de baixa. A linha de tendência de baixa vai sendo decrescente. Quando o preço para de cair, só por ele ficar acumulando, você tem a falsa impressão que a linha de tendência foi vencida. Ledo engano. Por isso que é interessante trabalhar com a resistência junto com a linha de tendência para filtrar. Enquanto não vencesse os 38,51, não mudou o status. Acumula. Observem que o preço veio em busca daquela nossa linha de tendência de alta lá do final de novembro de 2012. Ele perdeu a mais curta, ele perdeu a mais íngreme, mas não perdeu a mais longa. Alguns traders, alguns investidores têm como estratégia, em algumas ocasiões, de quando o preço testa a linha mais longa e respeita, de começar a pensar em um novo repique. Aqui ainda tinha uma grávida de alta, mas lembrando que agora a resistência mais próxima estava em 37,76. Se respeitar e confirmar aquela linha de tendência de alta mais longa, que o preço poderia se recuperar. A nossa linha de tendência de baixa poderia já ser retraçada. Afinal, agora temos outros topos. Tudo começa do topo mais alto, mas agora com o topo mais recente, poderíamos corrigir essa inclinação. Vejam o preço. Respeita então a linha de tendência de alta mais longa e vai tentar lutar para vencer a linha de tendência de baixa que acabamos de traçar, mas observe que mesmo assim não consegue vencer a resistência do nível de 37,76. A grande tendência continua sendo de baixa. A resistência que estava nesse patamar pode agora ser rebaixada. Essa linha de tendência já pode ser revisada. Lembre-se, nenhum sinal falso ocorreu, dado que estamos usando linha de tendência junto com resistências e suportes. Finalmente, a linha de tendência de alta lá do passado, a longa, foi vencida. Tendência continua sendo de baixa. Lembre-se que a saída dessa alta, o sinal de sinalização dessa alta, aconteceu na faixa de 38,97 menos um percentual para baixo, e durante todo o ano de 2013, nesses 2 primeiros meses, nenhuma sinalização de alta, apenas o que? Correções curtas, repiques, uma grávida que testou a linha de tendência de alta mais longa, que foi buscar a linha de tendência de baixa mais curta, repica e volta para baixo. Trabalho apenas e o que? Rebaixando o nível de confirmação. Vejam como é interessante a resistência, é um nível de suporte que virou resistência aqui, a resistência, coincidindo com a linha de tendência. Enquanto o preço não recuperasse os R$35, qualquer alta poderia ser considerada como uma mera correção, que pode ser explorada num gráfico menor, num gráfico intraday. Vejam, o preço começa a assanhar, olha lá. Então, depois da forte queda, inicia uma correção e aquele nível de 34,99 começa a aparecer como o quê? Começa a aparecer como um nível de objetivo para os traders mais curtos. Seguindo, olha que beleza, aquela ideia de bater e voltar, mostrando que o mercado não é aleatório, ele tem um viés. A única coisa aqui que foi permitida é rebaixar o nível de rompimento agora para a casa de 34,76, de 34,99,
para 34,76. Mercado tenta de novo, assanha e nada. E o que foi acontecendo? Apenas sendo pequenas revisões de rebaixamento, agora para 34,39. E fundos cada vez mais baixos. Perfeito no momento aqui em março, que o preço começa o quê? Vejam, o nível que foi suporte em 31,80, agora coincidindo praticamente com a linha de tendência. Então o preço precisaria vencer esse patamar para indicar o quê? O final da tendência de baixa e o início de uma tendência de alta. Falta pouco, muito pouco, e não vence. Se não vence, para baixo. Ok? Olhem lá que o nível então que foi suporte em 31,80 começou a se transformar numa forte resistência entre o final de março e o início de abril. E finalmente, se o preço conseguisse ter força de vencer esse nível de 31,80, não vence, continua pensando na vida até que finalmente no dia 9/4 o preço finalmente consegue vencer. E agora temos, acabou a tendência de baixa, essa é a indicação, tendência de baixa acabou, rompeu a acumulação, nova tendência de alta. E os fundos deixados ajudavam ao quê? A pensar qual é o suporte no momento. Poderíamos ter até retraçado essa linha de tendência, mas isso não teria implicado em nada graças a essa acumulação onde a resistência que filtrava. Fantástico. Preço evoluindo e eis que forma o quê? Um envolvente de baixa. Um envolvente de baixa que, se confirmado, abriria espaço para anular essa tendência de alta e o preço até voltar a perfurar os fundos deixados anteriormente. O fundo aqui na faixa de 30,50 e finalmente o fundo de 29,86. Esses dois níveis poderiam funcionar como sustentação, eram os suportes. Na verdade, graficamente falando, se o preço perdesse 30,50, estaria mais do que confirmado o envolvente de baixa e anularia essa nova tendência de alta. Sinais falsos também podem acontecer, nada é infalível. Muito próximo de perder, 30,50 mais um percentual, e perde. Agora uma nova sinalização de alta, graficamente falando, não é? Somente acima de 32,87. Antes disso, é só acumulação, é trabalho de intraday. Essa linha de tendência já pode ser agora sim revisada. Levamos para o topo, mais recente aqui, e essa é a nova linha de tendência. A visão agora mudou, que todo esse movimento, até o que parecia nova tendência de alta, o mercado nos enganou. Só estava fazendo uma acomodação, e a tendência é de baixa novamente. Tendência de baixa. Observe as suas correções. As correções agora dentro de acumulação servindo apenas para corrigir até o limite da tendência de baixa da LTB e depois retomando o seu movimento baixista e às vezes até acumulando. Então esses movimentos apenas curtos, tiros curtos, pensando, depois da acumulação vem buscar a linha de tendência de baixa, só dá um beijo e depois retomada, da tendência. E é o que acontece. Podemos continuar revisando a nossa linha de tendência, afinal o ângulo está mudando. Já estamos aqui em maio e veja, linha de tendência soberana, os fundos são vencidos e agora temos aqui que não mais 32,87 é o nível a ser vencido, mas sim 30,84. Enquanto não vencer isso, é só barulho. Deixando agora um novo topo, já temos aqui 29,43. E vamos revisando. Poderíamos traçar uma segunda linha de tendência, uma mais íngreme,
Olha aqui, temos uma linha mais íngreme, que teria a visão de o rompimento da mais curta tende a buscar a mais longa. Até expandir para a direita. Veja, rompe a mais curta e vai tentar buscar a mais longa, mas a grande tendência continua sendo de baixa. A tendência continua sendo de baixa. Podemos revisar a mais curta. E rebaixar os níveis onde precisa vencer a curta para buscar a longa. É importante, em termos práticos, que o distanciamento entre as duas linhas de tendência seja o maior possível, porque se for muito estreita, o risco é maior do que o retorno. O fator de ganho é vital. Aqui nós já tínhamos uma largura até que considerável. A mais curta precisaria vencer 26,81 e a mais longa estava na casa de 28,80. Então já existiam R$ 2 de diferença entre as duas linhas. Mas agora a visão seria o quê? Se vencesse 26,80, 28,80 seria um ponto de obstáculo, uma grande resistência. O tempo vai passando, finalmente no dia 16 consegue superar e busca a linha de tendência mais longa no dia 23. Tá aqui, dia 23, 25 e 26, o preço até trabalha acima da mais longa, mas lembre-se, agora o nosso nível já estaria nesse topo de 28,49. O preço faz novamente 28,49, uma pedreira de resistência. Finalmente, o preço resolve a vida em 8 de agosto. Vejam que ele começa a acumular dentro dessa faixa, vence finalmente os 28,50, nova tendência de alta. Seria possível finalmente traçarmos uma linha de tendência de alta aqui, expandi-la para a direita, preço formando um novo fundo. Esse fundo nos ajuda a levantar o suporte. E observem que em 30 de agosto, no final do mês, o preço, além de perder o suporte, ele vai em busca da grande linha de tendência de alta, daquela inicial. Tínhamos uma mais curta aqui, então uma íngreme, que poderia abrir espaço apenas o quê? Para uma realização, mas havia ainda a manutenção da grande tendência de alta, aquela tendência inicial. Se o preço depois, por exemplo, aqui de uma grávida de alta, de um martelo, respeitando essa linha, voltasse a subir, a visão seria o quê? Retomada da tendência. Observem, confirma a grávida, o mais conservador pensaria na continuidade dessa tendência de alta somente com o vencimento dos 31,67. O que acontece? Preço evoluindo, acumulando, novamente na linha de tendência, que se perdido abriria caminho para uma nova tendência de baixa, e aí sim agora o final da tendência de alta longa. Afinal, estamos justamente em cima da LTA. Preço acumulou, perdeu o nosso nível de suporte, terminou a tendência de alta. Estamos só trabalhando com linhas de tendência. Vejam que não estou mexendo com indicadores para não complicar, apesar que a média ROC ajudaria bastante a filtrar inclusive alguns sinais. Então aqui seria somente acima de 31,24 a retomada da alta. Antes disso, tendência de baixa. Acelera, vai buscar o antigo suporte em 29,63. Só expandir.
O nível agora poderia já ser rebaixado para aquele suporte aqui na faixa de 30.42, porque fatalmente essa linha de tendência vai bater nesses 30.42. Finalmente, dia 14/10, é confirmado nova tendência de alta. O que é importante para nós? Fundos para ajudar. O preço ainda aqui não tem nenhum fundo, então tem que olhar os fundos do passado para poder começar a levantar os stops, ou mesmo achar as resistências do passado. Um pouco mais antigo. Oba! Agora sim o preço então formou um fundo, perfeito. Posso levantar e olha que interessante, como o mercado realmente tem um viés. Esse nível de 31,94 é praticamente o nível que o preço respeita no dia 25/10. Já temos a nossa linha de tendência de alta, que se perdida, será confirmada com a perda do suporte 31,91. Tendência evoluindo, sem problema algum. Os níveis vão subindo. A linha de tendência pode ser expandida, tá aqui. E observem que a linha de tendência é perfurada no pregão do dia 7 de novembro. Vem buscar os outros suportes, as resistências que se transformaram em suportes. E a regra nunca muda, sempre a mesma história. Rompe novamente. Olhem aqui, a linha de tendência é rompida para cima. Ok? Aí tudo vai depender o quê? Para confirmar esse rompimento, tudo vai depender do percentual utilizado para a confirmação. No livro Estratégia Acionária para vencer na Bolsa de Valores, esse percentual é de 1%. Então seria praticamente o quê? 33 centavos acima da resistência. Então 33,33, 33,30. Então se fizesse 33,30, seria confirmado. Máxima 33,18, 33,15. Então não foi confirmado. Fantástico. Apesar então de visualmente ter rompido a linha de tendência de baixa e também ter vencido a resistência, mas não conseguiu fazer 1% acima da resistência. É o que está no livro. Temos aqui a linha de tendência. É o que temos inclusive no ribanews.com, que o preço venceu a linha de tendência de baixa, venceu a resistência, está aqui, 32,06. Na faixa de 32,40 foi confirmado. Abriu em gap a 32,35, então foi confirmado. E por enquanto, a nova tendência é de alta em Vale do Rio Doce. O pregão do dia 3 de dezembro está nessa acumulação curta, mas a tendência ainda é de alta. E somente a perda aqui dos 31,70 anulará esse último sinal. Até a próxima e continuem acompanhando o ribanews.com.